Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo My The Headphone e hoje, antes de qualquer coisa, queria desejar um Feliz Natal para todos vocês e agradecer muito por vocês estarem comigo, né, dividindo essa paixão que a gente tem por música e por áudio. Recentemente o canal chegou a 50 mil inscritos e quando eu comecei eu jamais imaginei que a gente fosse chegar a essa marca, mas eu queria agradecer especialmente aos apoiadores do canal, né, hoje a gente está com quase 100 apoiadores ativos, né, ali. Então eu queria agradecer demais aos que apoiam, né, e aos que já apoiaram e não podem mais apoiar, mas de qualquer maneira pessoas que já tiveram já participaram desse grupo. Assim, é absurdamente gratificante ter esse apoio de vocês, né, ou ter tido esse apoio de vocês, né, fazer parte desse grupo ali que a gente fez, né, onde a galera tá sempre ali no Telegram, sabe, conversando, sempre com respeito, sobre assuntos interessantes, uma galera muito legal. Então, gente, assim, eu agradeço a todos vocês que estão inscritos aqui, que assistem meus vídeos, mas especialmente para os apoiadores, sabe? É muito especial para mim poder ter essa relação, né, essas pessoas. É muito legal poder dividir isso dessa forma. Mas vamos lá, o vídeo de hoje é mais um AMA, Ask Me Anything, como vocês quiserem chamar. É um quadro que eu já fiz, se não me engano, uma ou duas vezes, em que eu respondo perguntas que vocês fazem, né? Então eu coloquei no Facebook, em 2 grupos e aqui no YouTube, né, na parte lá de comunidade, falando que eu ia fazer esse vídeo e vários de vocês mandaram perguntas muito legais e eu vou, nesse vídeo aqui, responder a várias delas. Eu só peço desculpas por não conseguir responder todas, assim, foram, acho que no total, talvez 150, 200 perguntas e obviamente eu não tenho como responder isso tudo aqui, então eu selecionei algumas para responder. Não fiquem chateados comigo, sabe, se eu não pude responder a pergunta que você fez. Foi bastante difícil escolher as perguntas que eu ia selecionar para responder, né? Então eu comecei com um grupo, aí eu vi que tinha muito, aí fui diminuindo até chegar para 30 e poucas, o que é bastante coisa, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, mas ainda assim responder essas duas. Então, de novo, se você tiver feito uma pergunta e eu não responder, desculpa, talvez num próximo vídeo eu consiga fazer isso. Vamos lá, vou precisar da colinha aqui do meu celular, obviamente, para ver todas as perguntas, e eu vou deixar todas aqui na tela para vocês acompanharem. Bom, do Christian primeiro. Na sua opinião, especificações geram efeito placebo? Qual nível de conhecimento e treinamento auricular deve-se ter para ser imune a isso? Acho sim que especificações geram muito efeito placebo. Como eu já comentei algumas vezes, especificações não querem dizer praticamente nada com relação ao fone de ouvido, e eu acho que muitas pessoas fazem por conta disso, né, por acharem que querem dizer associações meio falsas, né, tipo acham que estão escutando alguma coisa por conta das especificações. E como ser imune a isso? Eu acho que lendo, né, entendendo o que realmente as especificações querem dizer, mas mais do que isso, estando assim, armados de senso crítico, né, você duvidar daquilo que você está ouvindo e pensar, tipo, cara, isso pode ser uma coisa da minha cabeça. Eu acho que pouquíssimos audiófilos fazem isso, por conta de ego, em grande parte, né? Querem achar que o ouvido é uma coisa incrível e tudo mais, e muitas vezes não é. Tirando a Cuba, qual a sua marca de fones preferida? A que mais acertou ou que mais trouxe evoluções para a cena audiófila? Bom, incluindo a Cuba, obviamente, né? A gente tem hoje em dia o disco e uma linha lá da Cuba Pro. Então, cara, minha marca preferida de fones é a Sennheiser. Eu acho que é a que é mais consistente, mais contribuiu para o hobby. Quem sabe um dia a gente vai chegar lá com a Cuba, mas por enquanto a minha marca favorita é a Sennheiser. Aqui, Leonardo, seja sincero, você consegue diferenciar um MP3 320 kbps de boa origem versus um FLAC de boa origem? Não consigo. Outra pergunta, e sobre isso eu vou deixar linkado aqui um vídeo em que eu já fiz para fazer esse teste, né, para você fazer esse teste cego e descobrir se você escuta essa diferença. Outra pergunta, você já notou upgrade sonoro através de mudanças de cabos? Não, upgrade não, eu já escutei diferenças, mas no único caso em que eu escutei uma diferença muito clara, muito evidente, foi para muito pior, e para mim era porque o cabo tinha algum problema sério de impedância, capacitância, indutância, sei lá o que é, provavelmente impedância. Então eu não acredito que cabos trazem upgrade. Eu acho que cabos podem interferir mais ou menos, mas a minha visão é que cabos, cara, você não precisa de cabos caríssimos para ter um bom desempenho. Você acredita em burn-in e in-ears? Bom, eu não acredito em burn-in como ele é visto
em fones de ouvido, né? As pessoas que dizem que ouvem diferenças enormes. Já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar linkado aqui em cima também. Essa aqui é um pouco longa, do Williams. A tendência é sempre que o mais caro é o melhor, mas essa verdade parece não refletir no mundo dos fones, visto que áudio high-end é algo diferente, mais amplo que simplesmente fones flagships. Como especialista na área, como você vê o cenário atual dos fones ditos high-end, a despeito dos valores ora praticados? Em outras palavras, onde está o piso do high-end atualmente e qual sua visão sobre o que é de fato um fone high-end? Vou tentar responder de uma maneira mais breve. Eu acho que existe sim um cenário de fones realmente high-end, realmente sofisticados, que trazem sim upgrades consideráveis em relação ao que você tinha 10, 15 anos atrás. Então, na época que você tinha, vamos supor, né, que os fones top mais comuns eram Sennheiser HD600, AKG K701 e tal, hoje você tem sim uma linha de fones que é muito mais sofisticada, que traz sim um desempenho muito maior. Talvez não em termos de tonalidade, né, mas em termos de resolução, detalhamento, transparência, espacialidade. Então tem muitos fones que hoje são bem mais sofisticados e trazem um incremento muito significativo. Eu diria hoje que o piso dos fones que eu falaria, cara, não, isso aqui está num nível acima, isso aqui é realmente high-end, seria aí na faixa dos $1.000 e poucos. Assim, um Sennheiser HD800, um Beyerdynamic T1, um planar como um Audeze LCD2, né, coisas nessa linha. Já entram no que eu considero meio que o topo. Assim, claro que existem coisas ainda melhores, ainda mais sofisticadas, mas para mim essa faixa começa a ser realmente high-end. Olá, não sei se é verdade porque nunca tive um para fazer a comparação, mas li comentários pela internet dizendo que alguns fones Bluetooth têm uma pior qualidade de som quando são utilizados com o cabo. Gostaria de saber se isso realmente é verdade, se é algo que ocorre em todos os modelos e por que isso acontece. Isso pode sim ser verdade e o que acontece resumidamente é que um fone Bluetooth nada mais é do que um sistema completo. Você tem ali dentro do fone Bluetooth um receptor Bluetooth, um DAC, um amplificador e um transdutor, né, um alto-falante. E muitos desses fones eles são feitos para meio que tocarem, assim, junto ali da parte digital, né, do DAC, você tem um DSP, que é um processamento digital do sinal que ele recebeu via Bluetooth para poder adequar o sinal para que ele tenha o melhor desempenho com aquele alto-falante, com aquele amplificador, com aquele DAC específico, né? Então é um fone que tem uma sonoridade talhada digitalmente. E quando você liga um cabo, você muitas vezes passa por tudo isso e vai direto no alto-falante. E isso às vezes vai fazer com que o fone tenha um som que não foi aquilo que ele foi projetado para trazer. Um caso emblemático para mim é do Parrot Zik, que assim, se você escutar ele passivo, é surreal o quão bosta é aquele fone, mas quando você escuta ele ligado, o som é muito bom. Né? É por isso, é porque o fone a sonoridade que você escuta do fone foi feita, foi meio que montada digitalmente. Se você liga direto, né, com o cabo ali, você vai ligar direto no alto-falante, é passivo, e aí ele vai chegar numa sonoridade que não foi mexida, vamos dizer assim. Mas não é todo fone, isso depende de modelo específico. Boa tarde, quais os números da Mega da Virada? Anotem, 16, 8, 29, 12, 11 e 1. São esses. Dividam comigo. Tem curiosidade de escutar algum fone high-end hoje em dia? Se sim, qual te parece mais interessante? Tenho, assim, não é a curiosidade que eu já tive há um tempo, mas hoje, na verdade, eu sou muito mais curioso para fones mais clássicos. Tipo, o fone que mais me deixa curioso é o Sony MDR R10. Sony Qualia também tem muito interesse para ouvir, o Stax SR Omega. Mas fones atuais, eu tenho curiosidade de ouvir o Focal Utopia, tenho curiosidade de ouvir os fones da Abyss, por mais que eu ache eles horrorosos, assim, e um Stax 009, eu tenho bastante curiosidade. Qual o fone que você mais usa no seu dia a dia? Hoje em dia, o Audio Dream Sonium ou Cuba Pro Orleans. Resposta de frequência, o quanto ela é importante ou válida na análise prévia de um fone de ouvido? Nem um pouco válida. Esquece resposta de frequência, isso não quer dizer nada sobre o desempenho de um fone. Por favor, esquece, assim. Não olha para essa especificação, porque não quer dizer nada. Ainda sobre a resposta de frequência, como analisar um gráfico? Onde estão graves, médios, agudos pelas frequências? O que significa um up ou down em determinada região do gráfico? Já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar linkado aqui em cima para você ver a resposta de frequência, né? E como você analisa esse gráfico. Também aqui embaixo o guia Mind the Headphone, que eu falo mais sobre esse assunto. Como seria o processo de fabricação de um fone próprio? Muito difícil mesmo, vou deixar linkado aqui em cima o primeiro vídeo da série que eu falei sobre a Cuba, contando toda a minha história, né, com a minha startup, né, a Cuba, e aí vocês vão poder acompanhar, né, e saber como é que foi o processo desde o zero.
Qual a diferença prática de um fone de 200 e um de 2.000? Pode-se dizer que a qualidade é 10 vezes maior ou a escalada de fones high-end é pequena demais para o preço? Bom, nenhum nem outro, na verdade. Eu acho que existe uma diferença, né, assim, e que para mim, pelo menos, ela não é pequena demais, apesar de ser subjetivo, só que essa diferença não é de 10 vezes. Uma coisa que eu sempre digo é que a diferença de um fone de 10 para um de 100 é maior do que a diferença de um fone de R$100 para um de 1.000, que é menor do que a diferença de um de 1.000 para o de 5.000, por aí vai, né? Isso é verdade com qualquer coisa de tecnologia, né? Quando você vai lidar com tecnologias de ponta, você vai chegando nos limites da tecnologia e os incrementos são cada vez mais caros e cada vez menores, né? Isso é natural. E com fones não é diferente. Então, assim, se é pequeno demais ou não, isso é muito subjetivo, mas eu acho que ela existe. Então, vou usar como exemplo um Beyerdynamic T1 versus um DT880, né? Além da construção melhor do T1, você vai ter uma sonoridade que, em termos de tonalidade, é muito parecida, só que você vai ganhar mais detalhamento, mais transparência, mais espacialidade. Você vai acabar tendo um desempenho que ele é melhor se você prestar mais atenção em detalhes. O que te fez se apaixonar por bons fones? Eu não tenho certeza se eu coloquei uma outra pergunta aqui que é parecida, né? A resposta é mais ou menos a mesma, mas essa outra pergunta, né? Se eu não tiver colocado, assim, qual fone te introduziu ao hobby, né? Qual foi o fone que te fez se apaixonar por áudio? E minha resposta é nenhum, na verdade. Eu parti de uma necessidade, assim, desde que eu me conheço por gente, eu sou muito chato com qualidade de som, assim, desde muito criança, sabe? Eu sempre liguei para isso, sempre prestei muita atenção nisso. Então eu não sei como vai ser diferente, então eu parti dessa necessidade, né, de querer estar sempre ouvindo uma qualidade maior, até encontrar fones que me oferecessem aquilo que eu queria. Você entende que os fones de ouvido evoluíram a ponto de trazer para mais pessoas uma qualidade de áudio noutros tempos restrita a um grupo seleto de indivíduos? Demais. Assim, eu acho que hoje em dia a gente vive uma época muito boa. Eu nunca imaginei que com R$60, por exemplo, você ia conseguir comprar um fone do nível de um Casés SN, né, ou com R$200 no Brasil um fone como um ZS10 Pro. Então, e os fones que vêm em celulares hoje em dia também, sabe? Eu gosto muito do fone que vem no Galaxy. Acho que o fone da Apple, ele está limitado, né, à qualidade de um earbud, né, que não tem como ser tão alto assim, mas para um earbud ele é uma qualidade muito boa. Então, sim, eu acho que hoje em dia meio que o chão subiu muito. Qual o limiar de preço que você considera para um fone definitivo para uma pessoa normal ou um conjunto de fones? Essa é uma pergunta que eu acho muito boa, assim. Até pouco tempo atrás eu diria que seria algo como tipo R$1.000, assim, porque um fone tipo um Audio-Technica M50, um Cubadisco, uma coisa assim, são, sei lá, um M40X, por exemplo, são fones que eu acho que para uma pessoa normal vão oferecer uma qualidade de som muito alta. Se você puder gastar mais do que isso, né, e ter, por exemplo, eu estou falando para uma pessoa normal, tá, não um audiófilo, e gastar num bom fone Bluetooth com noise cancelling, né, tipo um Sony WH-1000 XM3, isso para uma parte das pessoas é um fone definitivo, sabe? É um fone que vai entregar toda a qualidade que ela precisa, mas com conveniência, conforto, tecnologia e tudo mais. Essa é longa, mas eu escolhi ela por um motivo. Minha pergunta é um questionamento. Hoje, pela falta de lojas físicas para testar os equipamentos, que são em sua grande maioria comprados às cegas em sites na web, muitas pessoas se baseiam na experiência de vários youtubers falando de vários produtos. Como sabemos que muitos recebem para falar bem desses produtos, ficamos à mercê dessas falsas opiniões. Eu mesmo já comprei o Pamu, JBL, Sony, todos baseados nessas opiniões e me arrependi e vendi os produtos. Como você vê esse momento de tantos bytes de produtos? Cara, eu selecionei essa pergunta porque eu acho que não é assim, na verdade. Eu acho que as pessoas têm muito essa percepção, né, que nós youtubers, e posso até me excluir, né, e falar de grandes canais, recebem para falar bem e não é isso que acontece. Quando são posts patrocinados, isso é dito, né? É claro que pode sim existir algum incentivo financeiro, mas, cara, pelo menos os youtubers que eu conheço não fazem isso, sabe? Eu sei que muita gente fala do BTech, por exemplo, e, cara, não é assim que funciona. O Felipe não recebe para falar bem de equipamentos, não faria isso, né? Eu conheço ele como pessoa, então... independente da relação com a Cuba, tá? Falo isso pelo que eu conheço dele, né? E muito antes de falar da Cuba, por exemplo. Como eu falei, pode existir um incentivo, né? Tipo link de afiliado, mas eu canso de ver esses mesmos youtubers falarem mal de produtos que eles não gostam, né? Você não gostar de um produto que foi recomendado não quer dizer que ele recebeu para pagar, recebeu para falar bem. Significa simplesmente que você tem um gosto diferente dele, é só isso. Tem uma pergunta que eu sempre quis fazer. Qual a diferença no tempo de vida útil de um fone mais barato para um mais high-end? Existem problemas comuns que levam à morte de um fone após longos períodos de tempo, mesmo com todo o cuidado possível? Sim, existem, e existe uma diferença. Um alto-falante é feito para durar décadas, sabe? Um alto-falante de fone de ouvido, se bem cuidado, pode durar literalmente 100 anos. Só não dura em grande parte porque fones têm
peças que se desgastam, né? Então, assim, os mecanismos de ajuste, por exemplo, de altura, eles vão eventualmente desgastar, o cabo vai dar problema em algum momento, as almofadas vão se deteriorar pelo contato com a pele. Então, fones mais caros costumam ter uma qualidade melhor nesses componentes, né? Nas articulações, né? Nos materiais utilizados, e muito frequentemente eles apresentam peças substituíveis, né? Como o cabo e as almofadas. Então, assim, você tem que entender que você vai ter que trocar esses componentes em algum momento. E um fone que entrega essas peças substituíveis vai durar mais do que um fone que não entrega. E fones mais caros, eles podem sim trazer outras melhorias, né? Com os materiais, as articulações, por exemplo, em peças que não são substituíveis. Por que não fala dos fones da JBL? Lucas, não é assim, a JBL é complicado porque eu acho que muita gente gosta muito e fala muito, em grande parte por causa do nome JBL, mas o que acontece? Os fones da JBL são legais, mas não são nada demais. JBL é a marca popular do grupo Harman, né? O grupo Harman, que hoje em dia é da Samsung, ele tem várias marcas, né, relacionadas a áudio. E a JBL foi o seguinte, cara, o grupo Harman quis fazer uma marca de fone de ouvido mais focada em produtos mais baratos e se apropriou do nome JBL, né, que é muito famoso no meio profissional, para fazer essa linha de fones, mas essa linha de fones não tem nada a ver com a JBL profissional, que faz caixa de estúdio, caixa de cinema. Não é nada disso, assim, é quase uma empresa separada que só tem o nome JBL. Os fones da KG, por exemplo, são muito superiores, em geral, aos fones da JBL, né? São fones que têm uma proposta de entregar qualidade de som, né? A JBL é uma proposta mais de massa, assim, são fones que tem fonezinho bobinho, baratinho, tem alguns fones mais caros, mas não é uma marca incrível, sabe? Eu também não falo muito porque eu não tive muito acesso a vários fones, né? Para poder passar um tempo com eles. Eu vou deixar linkado aqui em cima um vídeo em que eu explico como é que eu consigo equipamentos para testar. O Cuba Disco seria um concorrente de qual fone? Cara, o Cuba Disco compete com fones aí que no Brasil custam 1.000, 1.500, 2.000, né? Então, assim, fones feitos mais para o uso portátil. Então, por exemplo, o Audio-Técnica M50X é um concorrente direto em alguns aspectos. Felizmente, assim, eu acho que eu consegui uma qualidade maior de áudio com o disco do que com o M50. A gente sabe de vários clientes que a gente tem que tem os dois fones que também preferem. E assim, fones como um Sennheiser Momentum, um Bellplay H6, né, um BWP5 e tal, são fones que têm uma qualidade de construção maior do que o disco, né, são muito mais caros, mas a qualidade de som eu considero equivalente ou até, em alguns casos, inferior para o meu gosto. Pode ser que não seja para o seu, mas a gente posiciona o disco como um fone que compete nessa faixa. Né? Fones aí entre R$1.000 e R$2.000. Ainda vale a pena investir em um bom fone se a pessoa escuta somente até 16 kHz? Com certeza, sabe? 16 já é uma frequência bastante alta e você vai se beneficiar de uma resposta melhor nos graves, nos médios, mais linear, então sim, vale a pena. Se estivesse no apocalipse, qual fone barato escolheria para armazenar? Kazese S10 Pro. Quais são os objetivos da Cuba para longo prazo? Onde você acha que a empresa pode chegar nesse mercado? Nosso objetivo é ser referência em áudio design no Brasil. É ser a marca top of mind, assim, tipo, cara, virar para uma pessoa na rua e falar assim, o que você acha, me fala para mim uma marca de áudio que você gosta, né, que você tem respeito. A pessoa responder Cuba. Para mim, esse é o objetivo, né, quando as pessoas no Brasil pensarem em áudio, pensarem na Cuba. Então a gente quer fazer vários produtos, né, de vários tipos, de vários preços, né, ser uma marca muito completa nesse mercado. Qual a maior diferença que você vê entre as tecnologias dos fones em questão de qualidade sonora? Exemplo, planares, eletrostáticos, armaduras balanceadas, dinâmicos. Os planares são fones que costumam ter uma sonoridade muito forte, né, com graves muito legais, assim, uma velocidade muito rápida, muito linear também. Os eletrostáticos são fones que costumam ter uma sonoridade mais leve, mas são tipo mais transparente, mais detalhado. As armaduras balanceadas costumam ter uma sonoridade um pouco mais focada em médios, né, e também tem uma sonoridade mais rápida, mas às vezes me parece um pouquinho granulada. E dinâmicos são o padrão, assim, eu não diria que tem uma sonoridade específica de dinâmicos. Você tem algum sonho que pretende realizar em breve? Tenho, fazer a Cuba crescer muito. Esse para mim é o meu maior sonho agora. Essa aqui é muito boa. Ir direto nos fones high-end, tipo Stax, Audeze, Focal, ou começar com Sennheiser HD600, Audio-Técnica M50X, Grado SR80. Começar com os mais baratos. Para mim, o mais legal do hobby, o mais importante é a jornada, né? É a única forma de você saber se você de fato chegou em algum lugar. Porque quando você vai nos high-end, aliás, em qualquer momento, né, som é muito subjetivo, né? Então, eu já vi mais de uma vez alguém entrar no hobby, né, e tinha dinheiro e comprou logo os melhores fones disponíveis e rapidinho enjoou, né? Para mim, a jornada é o grande barato. Até onde você acha que o mercado de DACs e amplificadores é alimentado por efeito placebo? Até muito. Eu já cansei de falar que eu acho que as pessoas exageram demais nas diferenças desse tipo de equipamento.
E eu acho que existe muito efeito placebo aí, principalmente para pessoas que estão começando agora no hobby. Em que você trabalha? Eu tenho uma startup, a Cuba, que é uma marca de fones de ouvido. Também eu já deixei linkado aqui em cima, eu vou botar de novo. A história da marca, né, que eu fiz uma série aqui no YouTube. Com suas palavras, quais são as principais diferenças entre o mundo das caixas de som e dos fones? Em qual você investiria primeiro? Eu acho que a diferença principalmente é que fones te dão uma experiência mais intimista, mais detalhada, né? Assim, você está mais imerso na música, e caixas de som te dão uma experiência de ambiente, né? Você sente no corpo, você se sente presente no ambiente, né? Se você estiver falando de um sistema bem sofisticado. E é mais físico também. Então, eu acho que, no geral, caixas de som te oferecem uma experiência mais crível, né? Mais parecida com você estar escutando uma música ao vivo, mas com fones você consegue escutar mais. E está mais imerso ali. Não sei se você responderia coisas relacionadas a Cuba, mas o que levou vocês a apostarem em IEMs de alto nível, de alto valor, que tem um número de compras escasso, ao invés de opções mais acessíveis? André, algumas coisas, né, fizeram com que a gente apostasse nisso. Primeiro, custo de desenvolvimento. Né? A Cuba Pro é uma parceria com a Audio Dream, que já tem as tecnologias, que já fabrica esse tipo de fones, né? Uma empresa excepcional do René e do Matheus. Então a gente queria fazer. Resumidamente, os fones da Cuba Pro são modelos com as mesmas configurações dos fones da Audio Dream, mas com uma sonoridade diferente. Né? Então a gente não teve custo nenhum de desenvolvimento com isso. Né? É muito mais interessante você fazer parceria com quem sabe o que está fazendo, com quem já faz, né, numa situação como essa, do que a gente partir do zero para desenvolver isso. E para a gente é muito duas coisas. Primeiro, uma forma de começar a entrar no mercado profissional, né? A gente tem esse objetivo. E segundo, de meio que atuar na percepção de valor para pessoas leigas. Né? Assim, você que está me assistindo aqui sabe como é o mundo dos fones de ouvido, né? Sabe que existem modelos muito caros, mas o público mais geral, né, que poderia comprar um Cuba Disco, se assusta com um fone de R$700. Então, o nosso objetivo era mostrar que a gente tem um nível muito alto. Né? Então, cara, uma coisa é você ver o disco sozinho custando R$700, né, para uma pessoa que nunca viu nada melhor sobre fone de ouvido. Outra coisa é você ver que nessa mesma empresa, nesse mesmo site, existe a fabricação de modelos que custam R$5.000, R$8.000, né? E que são usados por profissionais. Então, isso melhora, atua na nossa imagem, né? Existe real perigo, né, de estourar um fone com volume muito alto? É possível realmente limpar um fone com aqueles áudios que tem frequências, ruído rosa, etc? É sim possível estourar um fone com volume alto. Todo alto-falante tem um limite, né? Ele funciona se movimentando. Se você botar alto demais, uma hora a bobina, né? A bobina mesmo, ela vai sair ali da estrutura do ímã, você pode quebrar o cone, enfim. E se é possível limpar um fone com aqueles áudios? Não que eu saiba, acho que isso não faz muito sentido não. O Streaming Tidal na qualidade Master transmite mais de 9.000 kbps. Tem algum fone da KZ que consegue passar essa qualidade para o receptor? Eu vou deixar linkado aqui em cima o vídeo em que eu faço um teste cego, para você ver se você consegue diferenciar um áudio de um FLAC, né, um lossless de um MP3. Minha resposta é que qualquer fone consegue tocar esses arquivos, né? É claro que um fone pode mostrar menos do que o outro a qualidade, mas crucialmente a questão é se você vai conseguir diferenciar, e para a vasta maioria dos casos não vai conseguir. Gente, é isso. Essas foram as perguntas que eu selecionei. Espero que não tenha ficado um vídeo muito longo, eu não tenho muita ideia do tamanho, mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço e, mais uma vez, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para você e para toda a sua família.